Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem, a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje estamos no terceiro episódio da 13ª temporada do programa que tem como título Antroposofia da imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje, o tema desse nossa 13ª temporada é espiritualidade como humanismo, humanismo como espiritualidade. Nós estamos no episódio 3, antroposofia como praxis. E temos o historiador, sociólogo e pedagogo, mestre e doutor em ciências sociais, especialista em pedagogia Waldorf, professor de classe na escola Waldorf, João Guimarães Rosa, e o doutor Yuri Rodrigues da Cunha, que está conosco aqui nessa temporada. E eu fiz um recorte da ementa que o professor doutor nos mandou. E nesse recortezinho eu fiz assim: os conceitos de espiritualidade e humanismo a partir do pensamento de Steiner, fundamenta a lógica do pensar a relação do ser humano com o mundo. E o episódio de hoje ele vai trazer a espiritualidade em Steiner, antroposofia como praxis. Então vamos chamando logo. Opa, cadê ele? Vamos chamando logo o Yuri, por quê? Porque está cheio de criança na casa hoje. Olha o barulhinho, gente, eu até vou ficar quieta para vocês escutarem, que delícia. Olha só, tem que... Seja bem-vindo, Yuri! Muito obrigado, Nina. Hoje vai ser igual quando a gente liga para professor, que ele está na escola, aquele barulho de escola no fundo. Hoje vai ser assim. Que uma delícia! Essa estética da Viva Vida, né? Isso mesmo. Olha só, não quero te tomar, porque você está na função de pai, babá, o que é importante para a gente. Essas ações do cuidado com a vida, e a vida é cheia de crianças, cheia de confusão. A vida não tem hora marcada! Muito bem. Olha lá, vamos então passar a palavra para você e seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Paz e Bem. Muito obrigado, Nina. É sempre um prazer estar aqui com você e poder dialogar e poder trocar um pouquinho, aprender, não é? E o que para nós, né, o que para mim é bastante importante, né, nessa condição de pai, nessa condição de professor, as trocas e os encontros são sempre fundamentais. Bom, então, para a gente seguir aqui o nosso caminhar, não é, que tem aí com esta temática da espiritualidade como humanismo e humanismo como espiritualidade. Já tivemos 2 outros encontros que vocês podem acompanhar aí nos vídeos anteriores. E, de alguma maneira, o que viemos refletindo até aqui, até esse momento, antes de entrar nessa dimensão da espiritualidade no Steiner e essa antroposofia como praxis? No primeiro momento, apresentamos e refletimos e discutimos sobre essa espiritualidade como humanismo, esse humanismo como espiritualidade, pensando esses 2 conceitos, espiritualidade e humanismo, a partir de uma perspectiva de uma transvaloração, quer dizer, como que, de alguma maneira, tanto esse conceito que é muito caro à filosofia ou ao pensamento ocidental do humanismo, que é um humanismo que, de certa forma,
valeu-se apenas para aqueles sujeitos europeus de um dado tempo, de um dado espaço, e nós então refletimos e dizemos, olha, é fundamental que a gente reconheça, entenda este conceito e o amplie de modo que outras cosmovisões e outras perspectivas de espiritualidade possam estar presentes nele, né, nessa dimensão dessa relação, dessa transvaloração. Elas estão aqui, ó. Estão aqui. E aí, nesse sentido, este primeiro encontro, refletimos sobre isso. O nosso segundo encontro, então, refletimos sobre essa perspectiva de como que no pensamento do Steiner é possível a gente identificar nuances, não é? Tanto dessa relação de espiritualidade quanto dessa dimensão de humanismo, localizando ali, sobretudo, nas primeiras obras do Steiner, até onde ele vai discutir ali com Nietzsche, depois volta com Goethe, nesses primeiros dias. E agora, neste nosso próximo, ou essa nossa próxima temática, espiritualidade, Steiner e antroposofia como praxis, eu mais uma vez retomo um pouco esse jovem Steiner, né, esse Steiner desses primeiros GAs, para mostrar os elementos disso que eu estou compreendendo de antroposofia como praxis, em diálogo, claro, com esse Steiner mais maduro, esse último, né, esse Steiner que já vai propor, por exemplo, uma pedagogia, que vai propor coisas de uma forma mais objetiva, não é? Então, o argumento aqui a ideia é a gente pensar essa relação dessa espiritualidade como uma dimensão dessa praxis, quer dizer, como que... Só para eu te colocar aqui, o que a gente já avançou aqui no canal. Eu sou da turma que divide o Steiner em 3 pedacinhos. No primeiro pedaço é o jovem Steiner, o Steiner da ciência, da filosofia. No segundo é o Steiner da paixão, o Steiner que se mete com a teosofia, que se dá muito mal nesse lugar, que é mais místico e que, por incrível que pareça, é o Steiner mais usado. E o terceiro Steiner, que é o Steiner que você vai conversar hoje com a gente, que é o Steiner da praxis. O último Steiner é o Steiner do querer, o Steiner do fazer, o Steiner da concretude. Não é isso, não? Exatamente, não é? Eu também divido esse Steiner em 3 fases. Né? Você também divide? Eu também divido. Eu chamo esse primeiro Steiner de um jovem Steiner, que é de uma fase antroposófica goetheanística, chamo essa segunda fase de uma fase teosófica blavatskiana, e depois eu chamo essa terceira fase de uma fase antroposófica steineriana. Né? Ah, legal, ficou bom também. Eu gosto também um pouco disso, que de certa maneira nós estamos tentando entender e localizar. Eu trimembro com pensar, sentir e querer. Por quê? Eu ponho a teosofia, esse povo, naquela fase em que a gente se apaixona, encontra uma galera, começa a namorar, né, com alguém que é super legal, e que depois, quando a gente fica mais velho, fala assim, opa, não foi nesse caso... isso que eu queria, não é? Não era aí que eu estava buscando. E ele era um apaixonado. Apaixonado. Quando ele encontrou essa galera da teosofia, eu acho que ele falou assim, nossa, encontrei minha turma, não é? É assim mesmo, funciona desse jeito para todos nós. Pois é, e esse encontrar a turma vinha de inquietações que ele tinha, que ele não se encontrava, não é? Quando a gente pensa esse jovem Steiner do pensar, da academia, esse Steiner que está dialogando sobre filosofia, que se encontra com Nietzsche, que se encontra com Goethe. E que pelejou demais, foi muito criticado, foi muito repudiado, não é? Exatamente. Na academia. E não só, né? Se a gente for pensar, por exemplo, quando ele foi ser professor de história lá no Instituto da Rosa Luxemburgo, com Leibniz, lá do pessoal
do socialismo alemão e tal. Então, ele, de certa forma, ele estava buscando esse lugar, não é, onde ele pudesse, de alguma forma, falar dessa relação, e aí a gente já começa a entrar um pouco no nosso tema, né, de falar, de certa forma, dessa relação, desse saber, eu vou chamar aqui, eu vou usar um termo do Foucault, mas sem esse compromisso com o conceito Foucaultiano, mas esse saber de espiritualidade, e que, de alguma forma, ele já estava preocupado com as questões objetivas do seu tempo, com as questões sociais, por isso que ele vai, né, para uma escola do Partido Socialista Alemão, e, ao mesmo tempo, ele também estava preocupado com essa dimensão humana dessa relação de espiritualidade, de não ser apenas um ser humano, como esse ser humano, eu vou usar aqui o Kant, né, enfim, como uma referência, mas desse ser humano hiperracional, kantiano, do imperativo categórico. Ou seja, então, de certa forma, ele já estava buscando isso. E essa fase teosófica, dessa paixão, desse sentir, gostei dessa relação de tremembração, que penso que é bem por aí mesmo, não é? Esse Steiner que encontra uma reverberação e encontra respostas àquilo que, na primeira fase, ele só tinha tateado, que é quando ele, então, tem esse mergulho enfim, produz textos e livros e palestras e conferências e discute enfim, né, a missão de Martin, a missão do Buda em Marte, coisas que não conta! Olha o Elon Musk, não conta! Que vai por aí, não é? E que, de certa forma, quando ele chega num dado contexto ali de Primeira Guerra Mundial, ele inevitavelmente olha para o seu tempo e fala, gente, onde que nós chegamos? E é justamente nesse momento que ele faz uma espécie de uma síntese deste percurso que ele fez e passa, então, a ser um questionador do seu tempo. E mais do que ser um questionador, ele passa também a pensar todo esse fundamento filosófico que ele desenvolve até aqui. Estou tomando a teosofia e essa antroposofia como elementos filosóficos e passa a colocar, então, o que a gente pode fazer a partir de agora. Não é? Por quê? Veja, quando a gente fala de antroposofia de praxis, nós não estamos falando de uma forma vulgar dessa relação, é teoria e prática. Não é só teoria e prática. É de que maneira que esse pensamento filosófico ele me impulsiona para que eu haja imbuído por esses valores. Não é essa separação entre teoria e prática, como se fossem dois campos que em algum momento dialogam, em algum momento não. Não é isso. É esse sujeito imbuído dessa força, e essa força nos faz agir coerente com ela. E claro que, então, nessa perspectiva, essa dimensão antroposófica, ela é essencialmente praxis. Por quê? Porque ela se imbui de todas essas perspectivas, esses valores antroposóficos, goetheanísticos e blavatskiano e teosófico, e agora, final de Primeira Guerra Mundial, o Steiner fala, o que a gente pode fazer? Como que a antroposofia, de alguma forma, pode colaborar com o seu tempo? E aí, nesse sentido, essa antroposofia como praxis. E veja que as respostas que ele vai tentar oferecer, ou os caminhos que ele aponta para onde a gente pode oferecer respostas, ele se fundamenta nessa dimensão dessa espiritualidade, que é um percurso que ele vem construindo e consolidando ao longo de sua vida. Né? Então, essa espiritualidade no Steiner tem a ver, nessa leitura que eu faço, de como que essa ciência espiritual ela se desdobra de uma busca filosófica, ela se desdobra de uma tentativa de compreensão desse ser humano, das suas questões epistemológicas, estéticas e éticas, para, de alguma forma, quando o Steiner olha e fala, olha, o ser humano não é só como querem os filósofos modernos, só como um ente racional, ele também é um corpo, ele também tem um sentir, ele também tem um querer, então eu preciso olhar para isso, já que a academia ela não olha, ela só vai olhar para aquilo que é mensurável, então ele mergulha nessa fase teosófica, e aí ele também vai dizer, olha, mas esse ser humano não é só espírito, né? Como querem os teósofos.
ele também tem também tem mais elementos, né? Não dá para a gente achar que esse ser humano é só esse ser humano ascético que por si só vai ascender não, ele vai dizer, não é isso. Então, e aí ele vai, então, a partir daí desenvolver isso, ou pelo menos a interpretação que eu faço do Steiner, né? De como que essa espiritualidade, ela está nessa dimensão dessa praxis. Ou seja, não basta com que eu individualmente, dentro da minha espiritualidade, vou colocar aqui carregada de aspas, dentro dessa minha espiritualidade, possa ascender individualmente sem levar em consideração outros sujeitos espirituais que estão em relação comigo. Ou seja, se nós estamos partindo de um pressuposto steineriano de que a história da humanidade, ela tem uma relação de um desenvolvimento, não naquela lógica positivista, kantiana, de teoria do estágio, não é nesse sentido que eu estou dizendo, mas desse ser humano que está num processo de evolução, não linearmente, claro, né, mas está num processo de construção de si, desenvolvimento dessa alma da consciência. A gente pode até, enfim, né, pensar isso e entender e pensar criticamente alguns dos elementos que o Steiner tem, mas se a gente olhar isso de uma perspectiva mais ampla, nós estamos falando desse processo de desenvolvimento da humanidade e de desenvolvimento desse ser humano na sua individualidade. E é justamente levando em consideração essa relação de espiritualidade onde eu não posso me desenvolver sem ou estando apartado das relações sociais de onde eu estou. Então, essa relação de espiritualidade, ela não pode ser vista isolada como se fosse uma dimensão meramente individualizada, sem levar em consideração as relações sociais e os meios de onde nós estamos colocados. Então, por isso que eu estou aqui chamando essa relação de espiritualidade em Steiner e olhando um pouco para essa perspectiva dessa antroposofia como praxis. Então, são dessas bases que eu parto. Muito bem. Olha só, eu fiquei pensando enquanto você falava, como essa fase concreta do Steiner de ação no mundo, ela ultrapassa, digamos assim, as barreiras do espiritual humano e leva em conta a espiritualidade em todas as forças e formas que existem, de uma planta a uma pedra. Como a antroposofia nos ajuda a consolidar aquilo que eu tenho trabalhado tanto aqui, que é o pensamento terrano, onde todas as coisas que habitam o planeta e no seu entorno, que é muito importante a gente pensar no entorno do planeta também, elas entram em relação conosco. Esse monismo steineriano, ele se aproxima demais do monismo spinozano e ele ultrapassa, eu diria assim, transforma em humano, já que o humano quer ser supremacia, ele transforma em humano tudo que existe. É do lápis, é da caneta, é da rocha, é do céu, é da terra, é da água, é do fogo, tudo é humano. Não é um pouco assim que eu viajei? É isso, tudo é humano e tudo está em relação com o ser humano. E se tudo está em relação do humano, nós temos responsabilidades não só com outros seres humanos, mas com o mundo do qual a gente vive, do qual a gente faz parte. Nós não estamos apartados dessa relação. E é justamente a partir disso, né, um pouco dessa dimensão, dessa cosmovisão goetheana, né, que o Steiner ele recupera lá e aprende com Goethe, da gente, então, estar a todo instante com essa relação com esse mundo, onde não tem uma dualidade sujeito e objeto, mas a gente tem sujeitos e sujeitos que compõem em relação, que a gente não pode separar. E é justamente essa não separação, essa não relação de hierarquização que faz com que a gente leve em consideração outros seres que existem nessa dada realidade. E aqui tá bom aí? E essa é uma das outras crianças, o Benício. Então,
É justamente esse aspecto, não é? Nós não podemos apartar. E essa relação desse monismo spinoziano e o monismo steineriano, ele é, a meu ver, uma afinidade eletiva, para usar um termo do Goethe, né? São duas coisas aparentemente distintas, mas que se vinculam de uma tal forma. Usou o título de um livro de Goethe, por quê? Porque a mediação entre Spinoza e Rudolf Steiner, ela é feita através de Goethe, que é um pensador spinozano num certo sentido, num sentido pouco valorizado, né? Num sentido muito pouco valorizado, mas que produz muito. Porque eu acho que esse pensamento, ele não ficou só nos livros ou nas discussões acadêmicas, o que é muito bom também, mas ele construiu mundos, construiu escolas, construiu hospitais, construiu fazendas, construiu clínicas em toda a parte de vários temas. Agora, no mundo como está, ele está construindo, por exemplo, ações de emergência para as crianças em todo o mundo, não é? Exatamente. E é aí que reside um elemento fundamental, que talvez seja o elemento central aqui dessas nossas reflexões e de hoje, né? Essa antroposofia como praxis. Como que esse pensamento, ele inspira a ação desses sujeitos e desses seres humanos no mundo concreto, de modo a humanizar esse mundo, transformar esse mundo a partir de uma perspectiva atravessada por um respeito ao ser humano e a outros seres existentes nesse mundo, não é? Que consiga coexistir em harmonia. E claro que coexistir em harmonia não significa não ter os embates e as crises, pelo contrário, não é? Mas de que maneira que a gente permite a se abrir ao outro nesse verdadeiro exercício espiritual, que é me abrir ao outro. Se nós valorizamos tanto esse saber de espiritualidade, não há exercício espiritual maior do que eu me encontrar com outro ser espiritual e me abrir para ele, que é o diálogo e o encontro com o outro. E aí, dentro dessa perspectiva, é inevitável que a gente não compreenda o Steiner, ou melhor, é necessário que a gente compreenda o Steiner como esse sujeito do seu tempo, que olha para aquilo tudo que o mundo produziu até então e que chegou a uma Primeira Guerra Mundial, e olhe esse sujeito, esse Steiner, como um leitor crítico desse mundo que ele vive. Porque ninguém propõe uma pedagogia, uma medicina, uma agricultura, tudo aquilo que ele faz, se não for para transformar essa dada realidade, e não para fazer com que o ser humano se adapte a essa lógica, a esse mundo que ele vive. Ou seja, então ele é extremamente revolucionário do ponto de vista de buscar transformar as bases, ir à raiz dos problemas e transformar essa realidade social. E aí, claro, né? É claro que dentro dessa perspectiva, dessa relação social, dessa proposta de transformação do mundo, é que então nós vemos esse Steiner como esse sujeito que transforma a realidade, que busca essa transformação dessa realidade e atuar nessa realidade, mas agora atravessado por valores também humanistas, também de espiritualidade, também que se abre a outras cosmovisões. E o mais importante disso, que de alguma maneira esses nossos encontros apontam para isso, lá na frente a gente voltará a discutir isso com mais detalhe, nos aprofundando um pouco mais, que é que as respostas que o Steiner dá também, ela também tem um limite no seu tempo, no seu espaço, mas ao mesmo tempo ele nos permite a estarmos abertos a outras cosmovisões, a outras possibilidades de saberes e de interpretações que são negadas por uma lógica dominante onde há um caminho único para um saber humano, não é? E aí outras cosmovisões indígenas, dos povos originários daqui, africanas e asiáticas, todas elas nos ajudam também a nos repensarmos como seres humanos e essas relações que a gente estabelece com o mundo, não é? Então, é justamente essa postura que o Steiner tem e a perspectiva de antroposofia que ele coloca é que nos permite, então, a também pensarmos essas outras cosmovisões. E aí é nesse sentido, então, que
eu vou tomar a pedagogia Waldorf como um exemplo pela minha condição de professor, né, mas a pedagogia Waldorf se propõe a ser esse espaço de formação dessas crianças, desses jovens, que construam ou que formem outros seres humanos, não para se adaptar a essa realidade, mas que olhem criticamente essa realidade, saibam transformar, mas não só crítico do ponto de vista daquilo que a gente aprende na academia, a crítica presa no juízo, no pensar puro, mas é que esse ser que vive esse mundo, que seja apaixonado por esse mundo, que conheça esse mundo, que queira transformá-lo. É uma formação humana integral, né? Então, nesse sentido, é a tentativa ou a proposta de pensar essa antroposofia como um elemento da praxis, como uma dimensão de transformação dessa realidade histórica, social, enfim, e por aí. Então, nesse sentido, é como eu vejo essa antroposofia como praxis. Né? Muito bem. Olha só, vamos liberar esse pai, esse professor, esse estudioso e esse jovem que também está consolidando outros mundos possíveis, como Steiner, não é? Cada professor Waldorf, cada professora Waldorf está contribuindo também para que a gente possa construir um outro mundo. Está na hora, né, da gente transformar o que está aí. E essa transformação do que está aí, ela acontece em simultâneo com aquilo que está então, temos que nos fortalecer, temos que trazer essas crianças cada vez mais para perto de nós, para que a gente possa estar em sintonia com uma antroposofia viva. Muito bem, eu queria agradecer demais o professor Yuri, e falar para vocês que tudo que a gente faz está no site ativismodelicado.arte.br. Yuri, querido, quer fazer uma palavra final? Claro que inspirado por essas crianças, me lembrar do Milton e dizer, toda vez que o adulto balança, esse menino vem para me dar a mão. Muito obrigado por esses diálogos, Nina, por essas trocas, por esse espaço, enfim, por esse diálogo, para mim, sempre potente, sempre muito rico, onde eu aprendo muito com você. Muito obrigado, Nina, mais uma vez, e nos vemos daqui a alguns dias do nosso próximo encontro. Sigamos juntos, pois assim somos mais fortes.